Então, o núcleo da nossa vida de cristão, seja cristão corrente, com outra vocação ou sem vocação intelectual, seja o cristão apologeta de vocação intelectual, é a piedade, é a oração, é o amor que nos torna um só com o próprio Cristo e que nos permite anunciá-lo e promovê-lo e exaltá-lo. Então hoje é festa da exaltação da Santa Cruz, né? A gente vai exaltar Nosso Senhor com a nossa inteligência, com a nossa palavra. Mas antes disso, a nossa inteligência, a nossa palavra reflete uma intimidade, um amor, uma união que a gente só alcança com a oração. Então não há apologética sem oração. Não há um doutor da igreja, um intelectual da igreja, um escritor da igreja que não seja antes um santo. É verdade que nem todo santo é doutor, mas é verdade também que todo doutor é um santo. E não seria doutor se não fosse antes ou durante a intelecção e a contemplação correta de Cristo no seio da igreja, isto é, alguém que é capaz de expressar de forma clara, objetiva, a realidade da fé em que se crê, isto é, um doutrinador, alguém que forma o patrimônio e o magistério da igreja, sem essa vida de oração. Então, todo cristão é um apóstolo. Isso não é uma escolha, isso é um envio, isso é uma missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Alguns vão pregar o evangelho com a própria vida. Alguns vão pregar o evangelho pela pobreza. Muitos vão pregar o evangelho pelo silêncio da clausura. E assim que a gente entende o fato de Santa Teresinha de Lisieux ser a padroeira das missionárias, das missões. Ela nunca saiu de um cubículo, de um convento pequeno. Mas é a oração que move a vida da igreja, a comunhão dos santos, na qual, nessa comunhão, há diversas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, sem oração, você nem chega a ser cristão plenamente, você nem chega a desenvolver a sua virtude da fé, da esperança e da caridade. No nosso caso, caridade intelectual, de clarificar a doutrina, de explicar o que é a revelação de Cristo. Então, sem a oração, o cristão se torna desalmado, fica desarmado. A nossa arma não são os argumentos em primeiro lugar. A nossa arma é a oração em primeiro lugar. Então, São José Maria diz, oração em primeiro lugar. Em segundo lugar, expiação. Em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, ação. A gente não pode... Eu tenho tantos alunos que começam a estudar, leram 2, 3 capítulos, não leram um livro ainda, já querem começar a refutar todo mundo. Calma! Você vai ter que primeiro interiorizar, assimilar, você primeiro vai ter que viver e realmente crer nisso e deixar a sua inteligência amadurecer a partir de uma experiência real com o Nosso Senhor. E essa experiência de união é a oração. Eu vou concluir a reflexão falando disso. A oração litúrgica, sobretudo, da Santa Missa. A consumação da união na Eucaristia com Cristo, que depende, de algum modo, também de uma oração mental, de uma oração vocal, intercalando o nosso dia com a presença de Deus. Então, quem tem vocação intelectual deve defender a Cristo com as armas da razão, defendendo a fé. Esse é o sentido da apologia, a defesa da fé com argumentos racionais, com argumentos. E isso não é uma opção, isso é um dever. Isto quer dizer que quem estiver nos ouvindo, muito provavelmente tem vocação intelectual. Isso quer dizer que tem a obrigação de empunhar as armas dos argumentos, dos livros. Tem que estudar. E por isso a gente vai falar na quarta sobre a vida de estudo. Mas é bom que nós falemos antes da vida de oração, porque sem oração a vida de estudo pode ser uma grande vaidade, pode ser uma grande arrogância, pode ser uma grande curiosidade. E olha, o demônio adora estudar. O diabo é um ser muito inteligente. Ele senta com a gente e conversa o dia inteiro sobre filosofia, sobre metafísica. É uma delícia. E pode estar todo errado. E pode ser impiedoso. Pode ser sacrílego. Né? Então, ninguém dá o que não tem. A gente não pode dar
Cristo, não pode falar de Cristo, anunciar Cristo, sem antes falar com Cristo, sem estar com Cristo, sem permitir que Cristo transborde do nosso interior. O apostolado é sempre, diz São José Maria, um transbordamento da vida interior. Se a gente só fala de Cristo e não escuta Cristo, não tem um diálogo com Ele, a gente pode estar simplesmente mimetizando e papagueando argumentos que podem estar certos. A gente pode ler todo o catecismo, pode ler todos os doutores da igreja, pode decorar todo São Tomás de Aquino e pode falar coisas muito certas. É verdade. Só que isso não é apologética. Isso não é a defesa da fé, porque você não tem fé. Você tem a inteligência da fé. Parabéns. Isso é ótimo. Isso pode ser um caminho muito bom. Mas isso ainda não é a defesa efetiva da fé. Isso não santifica a si e aos outros, porque isso não tem esse núcleo que só a oração carrega. O coração inflamado de amor por Deus, flamejante de amor de Deus, que exige um compromisso, um desejo, uma vontade, uma saudade de Deus. Não adianta querer ficar falando de Deus sem estar com Deus. Isso não tem sentido. Não tem nenhuma experiência de um grande santo que não tenha demonstrado isso, né? Então, a gente pode lembrar do mandamento explícito de Nosso Senhor de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo.